Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai estar falando sobre o oráculo do I Ching de Flor de Ameixeira. O oráculo de Flor de Ameixeira é uma das formas mais refinadas e puras do oráculo do I Ching. O I Ching que a gente conhece é o Tratado das Mutações. Acontece que I é mutação, I Ching é livro. Então, I Ching é o livro das mutações, mas ele não é a única forma de usar o I, que é o estudo da mutação, de uma forma oracular. A gente tem várias linhagens diferentes. Acontece que poucas delas são bem conhecidas aqui no Ocidente. Uma das formas que a gente tem de trabalhar o I oracularmente é o flor de ameixeira, também chamado de Meihua. O Meihua, ele é a forma mais intuitiva de utilizar o I como oráculo. Também considerada a forma mais refinada, porque ela requer um estado de espírito meditativo muito profundo para ser feito de uma forma coerente. A base principal do flor de ameixeira é pegar um sinal aleatório que está acontecendo no universo e traduzi-lo para uma resposta oracular. Ah, aconteceu uma coincidência muito forte comigo e com minha amiga. O que isso quer dizer? Sempre eu olho para o relógio e vejo os mesmos números. O que isso quer dizer? Todo dia acordo às 3 horas da manhã. O que isso quer dizer? Estou caminhando e de repente, enquanto eu pensava no meu crush, eu vi uma borboleta voando e ela me chamou muito a atenção porque ela era bonita igual ela. O que isso quer dizer? Então, o Flor de Ameixeira, ele é um oráculo que surge do estudo de que o universo é um grande oráculo. Só que esse universo não tem uma linguagem para se comunicar conosco. Então, os mestres taoístas criaram ou descobriram o Flor de Ameixeira, que é uma metodologia para a gente estar transformando através da matemática, ele é um oráculo matemático, tá? Esses sinais em símbolos oraculares. Tá ótimo. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui foi que durante a COP30 houve um incêndio. E isso me chamou a atenção por quê? Porque a gente vê que os incêndios são um dos grandes problemas da nossa preservação das florestas e etc. A gente vira e mexe e fala das queimadas na Amazônia, né? E uma das coisas que deveria estar sendo discutida na COP30 são essas questões desses incêndios, né? E quando a gente pensa na ideia de incêndio, a gente também está pensando na ideia do elemento fogo, que fala de consumo, consumismo. Então a gente consumindo, né, os nossos recursos, consumindo as nossas florestas, consumindo os nossos mares, consumindo os recursos vivos do nosso planeta. Tá bom? A gente pode também estar pensando na queima de combustível fóssil. A gente vai estar pensando na emissão de CO2 por conta dos carros. Então, tudo isso entra nessa ideia de incêndio. Quando eu vi isso daqui, o que me chama a atenção? Poxa vida, as pessoas estão ali num lugar que é para combater essa destruição desenfreada, que é para combater esse avanço da humanidade sobre a natureza. E acontece um incêndio, chama muito a atenção. Então, isso já fica como uma pequena resposta dentro do nosso oráculo. Mas a gente vai pegar esse fogo e vai transformá-lo nesses 3 hexagramas. Então, a gente tem o hexagrama aderir, tá? Esse daqui é o hexagrama aderir, fogo sobre fogo. Isso aqui é o trigrama fogo, esse aqui é o outro trigrama fogo. No centro, a gente vai ter o hexagrama nuclear. O que é o hexagrama nuclear? O hexagrama nuclear eu pego essas 3 linhas e isso vira o trigrama inferior. Aí eu pego essas outras 3 linhas e eles viram o trigrama superior. Então a gente vai ter o grande excesso, que é vento embaixo, e aqui a gente tem o lago, tá? Como pela resposta, pelo horário em que eu fiz a consulta, eu estava no horário número 8, tá? Isso daqui, matematicamente, quando a gente faz as contas para fazer o flor de ameixeira, que não é o assunto desse vídeo, a gente teve a quinta linha móvel. Então eu vou transformar para o último hexagrama essa linha aqui em o seu oposto complementar. Então essa linha aqui, ela é yin, porque ela é uma linha quebrada.
eu vou transformá-la para uma linha yang. Então, eu vou ter aqui no final o hexagrama da comunhão dos homens. Então, eu tenho aderir, eu tenho aqui o grande excesso, e aqui eu vou ter o comunhão dos homens. Tá ótimo? Então, gente, o que a gente vai ver aqui? Como que a gente vai interpretar essa resposta? A primeira coisa que a gente tem que ver é que qual é o nosso sujeito? Qual é a pergunta, né? Qual é o destino que está sendo lido a partir dessa coincidência, a partir desse flor de ameixeira? Então, para mim, apesar do título aqui estar sendo o que o universo quis alertar com o incêndio na COP30, para mim o sujeito foi a própria destruição da natureza, porque eu vi o incêndio como sendo um sujeito. Então a gente vai entender o destino desses incêndios, o destino dessa destruição da natureza. Como que a gente vai entender isso, tá? Então, a gente vai pegar sempre, tá, no oráculo de flor de ameixeira, o hexagrama que não muda, o trigrama, desculpa, que não muda do primeiro hexagrama, tá? Então, ó, você vê aqui, é o mesmo trigrama, né? Então, ele não é um trigrama móvel. Esse daqui é o trigrama móvel, tá? Esse daqui, então, ele é o nosso sujeito. Então, o fogo é o nosso sujeito, tá? Esse daqui também vai ser o nosso sujeito. Então, o nosso sujeito sempre é o trigrama inferior, por conta disso, tá? Então, a gente vê um fogo sendo nutrido por um fogo, tá? Então, a gente tem um fogo muito forte. Aqui a gente tem um vento que está sendo controlado pelo lago, porque lago é elemento metal e vento é elemento madeira. Metal controla a madeira. E aqui, por fim, a gente tem um fogo que controla o céu. Céu, que é elemento metal. Fogo controla metal. Então, o nosso jogo de força para nossa leitura é um fogo muito forte, tá? Um fogo que é muito forte, que recebe um leve controle durante o processo, durante o desenvolvimento, mas que no fim acaba controlando a situação, acaba controlando a circunstância, tá? Se eu for observar esse fogo como sendo os incêndios, esse fogo como sendo esse consumo que a gente está falando, a gente está vendo um passado em que esse consumo foi extremamente estimulado pelas circunstâncias externas. Circunstâncias externas, aqui eu estou lendo nós como humanidade, tá? Então, nós como humanidade incentivamos esse consumo, incentivamos essa queima de combustível fóssil, a gente incentivou esse consumismo. E agora, a gente aqui, como lago, está se reunindo. Lago fala de uma reunião amical entre pessoas, fala de diplomacia, fala dessa conversa diplomática, está se reunindo para tentar controlar o vento. O vento é algo que se espalha de forma lenta e gradual. A gente ainda não está vendo as destruições, as consequências grandes das destruições da natureza. Eu gosto de brincar que o movimento da natureza ele se assemelha ao de um gigante em relação a uma formiga. Sabe quando você está numa série de desenho animado e aí a formiga está andando e de repente ela vê a gente pisando em cima dela? Para a formiga, a gente anda em câmera lenta. A natureza anda em câmera lenta para a gente também, tá? A gente é como se fosse formigas para a grandeza que é a natureza, tá bom? Então pensa que a natureza tem ciclos milenares. Tá? Um dia humano seria como se fosse 1000 anos para a natureza, né? Então a gente vai observar que a gente está tentando controlar esse movimento aqui, que é um movimento do vento que cresce de forma lenta e gradual e vai penetrando. O vento fala de algo que penetra. Vento lembra raiz. E raiz não cresce do dia para a noite, ela cresce e vai se enraizando até que chega uma hora que é difícil de você arrancar aquela grama, aquela erva daninha do seu jardim, porque a raiz ela já se entrelaçou com a terra que está por ali. Então a gente vê uma raiz que está crescendo, um movimento que está crescendo a passos lentos, mas há muitos anos já se consolidando, e a gente se reunindo para tentar controlar. Esse controle é forte o suficiente? Ele é forte durante um tempo, mas ele não consegue segurar até o final. Porque no final, que aqui é o final do movimento, tá? A gente tem aqui
o lago sendo controlado pelo fogo. O lago não, desculpa, a gente tem o céu sendo controlado pelo fogo, esse aqui é o céu, tá? Então a gente tem o céu sendo controlado pelo fogo. Se vocês forem pensar aqui, tanto o lago quanto o céu, eles são elemento metal, né? Então a gente vê aqui no final, essa força que a gente construiu aqui para tentar reparar danos que estavam sendo causados há muito tempo, no final das contas, aquilo que a gente construiu no nosso passado, estimulando esse consumo, termina por controlar todo e qualquer esforço que a gente fizer. E céu também fala de economia, céu fala de movimento cíclico, céu fala dessa tecnologia, céu fala dessa força que é a nossa sociedade, querendo controlar a natureza, tendo tecnologia, usando metal pra caramba, usando concreto e coisas do tipo. Então, a gente vê aqui que no final, tá? O fogo vence a tecnologia, o fogo vence o metal, o fogo vence a economia, o fogo vence esses esforços humanos que a gente estava vendo. Então, no final, o incêndio vence a humanidade. Tá? Então, o universo quis alertar que, apesar da gente estar se reunindo para tentar controlar esse vento, se a gente manter os esforços da forma que a gente está fazendo e não ter um movimento um pouco mais forte, talvez a gente já esteja naquele futuro que os indígenas já estão querendo alertar, de que a gente já passou do ponto de retorno e que não tem mais volta. Que eventualmente esse fogo da natureza vai queimar a gente, vai queimar a nossa sociedade, vai queimar a nossa tecnologia, vai queimar a nossa economia. E isso é um destino que talvez já seja inevitável. Então, aqui a gente usou o oráculo de Flor de Mexera para trazer uma leitura acerca do que esse incêndio na COP30 quis trazer para a gente. Se você gostou da leitura, se interessou pelo Flor de Ameixeira, quer saber um pouco mais, comenta aí, se inscreve no canal que a gente vai estar sempre falando de artes taoístas de uma forma que é difícil de encontrar por aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula, uma aula bem rápida e breve, né? Qualquer dúvida, comenta aí pra gente. E até a próxima.